Vai falar isso lá para eles, tá? Queridos, mais uma vez, como eu sempre digo a vocês, é um prazer estar aqui. Eu tenho que economizar um pouquinho a minha voz. Tem uma aguinha aí, gente? Dá para quebrar? Ah, tem uma aqui, ó. Ai. Tá não. Tá não. Eu tive que economizar um pouquinho a voz ali, porque estou meio saindo ou entrando no meio, sei lá, de uma gripe. Prazer estar aqui de novo com vocês, sempre muito bom aproveitar esse tempo de fellowship, de compartilhamento, não é? Eu estava falando com o nosso irmão ali, todas as vezes que eu venho aqui, tem sempre gente nova, isso é uma grande alegria. Ele falou, domingo passado tivemos batismos aqui, né? Muita gente, eu vi no Facebook que o Renato colocou as fotos. Isso é encorajador, não é? Para todos nós, para a igreja em si, para o pastor, para a liderança, e para os irmãos também, ver o reino de Deus crescendo. Não é o reino de Deus crescendo. E a gente só pode falar isso nos dias de hoje, quando a gente se refere a uma igreja séria. Uma igreja séria, porque não é bem assim globalmente falando. Porque eu e você sabemos muito bem de coisas esquisitas que acontecem aí fora, não é em nome de Deus ou em nome de Jesus. Abusos, escândalos e tantas coisas que estão em oposição à natureza do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando uma igreja séria como essa cresce, é porque de fato o reino de Deus, visivelmente, a gente consegue ver o reino de Deus crescendo. Não é? Agora, principalmente aos novos irmãos, é hora de começar a fazer o reino de Deus crescer dentro da gente. Lembra da oração que o Senhor Jesus ensinou para a gente? Ele diz, venha o teu reino. O que Ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer que você pede, nós pedimos, que o reino de Deus venha, que Ele reine e conquiste a gente por dentro. Cada vez mais, para que a nossa mente, nossa alma e coração vá se tornando cada vez mais parecido com o seu Filho unigênito Jesus. Isso é o reino crescendo dentro da gente. Mas eu quero orar antes da gente começar, e depois a gente vai abrir a nossa Bíblia em João 21. Tá bom? Nós vamos ler juntos João 21. Eu lembro que da última vez que eu vim aqui, eu tive que dar uma apertada no culto em inglês, tive que, não é, forçar um pouquinho. O Renato estava ali atrás assim, bravo, você está engolindo o outro culto. Ainda tinha ceia, né? Mas hoje eu vou tentar não usurpar dos nossos irmãos que vêm logo depois. João 21, abre a sua Bíblia. E mesmo assentados, a gente pode orar e pedir para o Senhor falar o coração da gente. João 21. O Evangelho de João, capítulo 21. Acompanha comigo. Depois disso. Bom, depois do quê? Depois que Jesus apareceu aos discípulos ressurreto. Tá? Se você olhar um pouquinho antes, você percebe que ele apareceu aos discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Tá bom? Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Verso 3. Vou pescar. Disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia,
Mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram ao barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Quantos peixes tinha a rede? Que tamanho que era esse peixe? Pescadores, peixe grande. Mostra o tamanho para mim aí. 153 grandes. Quando eu estava pensando, eu falei, para mim que não sou pescador, isso aqui já é grande. 153 grandes peixes. Cadê? 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Feche os seus olhos. Pai do céu, nosso bendito Deus e amado do nosso coração, o Senhor é bom, tua misericórdia nos acompanha todos os dias da nossa vida, tua graça é infinita. O Senhor afasta de nós os nossos pecados, assim como o Oriente dista do Ocidente. O Senhor, como nós relembramos aqui pela leitura do Salmo 99, o Senhor é o Deus perdoador, ainda que discipline por nossas rebeldias e por nossos pecados, ainda assim o Senhor continua sendo um Deus perdoador. O Senhor é o Deus que deseja nos restaurar sempre, o Senhor quer reinar em nós, e o Senhor providenciou tudo para que assim acontecesse na caminhada da nossa vida. O único problema somos nós, Pai. Nós, às vezes, somos teimosos, embrutecidos de mente,
não temos sensibilidade como deveríamos ter pelo tempo que já caminhamos contigo, desistimos fácil, andamos para trás, paramos de andar para frente, ficamos agarrados num ponto. São tantas as nossas dificuldades, Senhor. Mas o Senhor as conhece, e nós queremos agora tirar os olhos de nossos erros e falhas e colocar os olhos na Tua Palavra, para que dela venha poder para nós. É disso que nós precisamos, do Senhor reinando em nós. Em nome de Jesus, Pai, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. No verso 3 que nós lemos, Pedro, queridão Pedro, diz, quer saber, gente? O negócio é o seguinte, eu vou pescar. Bom, parece se tinha algum problema em pescar? Não tinha nenhum problema em pescar. A questão é que naquele momento, dadas as circunstâncias que Pedro disse isso para os seus discípulos, ele estava, vocês que são inteligentes, ele estava desiludido, mas ele estava fazendo assim, ó. Isso, ele estava andando para trás. Ele estava desacreditado naquilo que deveria ser o futuro dele. Retornando, desencorajado, amedrontado, com suas crises. E quando eu estava olhando para esse texto, eu fiquei perguntando para mim mesmo, fazendo perguntas para mim e tentando tirar do texto as respostas para as minhas perguntas. Por que essa decisão, depois de algumas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês? Por que Pedro toma essa decisão depois de 3 anos junto com Jesus, caminhando com o Senhor Jesus? 3 anos. Segundo, por ter sido escolhido por Jesus. Parece uma coisa meio simples, mas não é. Ser escolhido é legal pra caramba. Dentre muitos, você. O que traz no coração da gente isso? Lembra a moçada, lembra da época do futebol? Não é? Formava, os melhores iam na frente. Lembra disso? Vocês estão rindo, vocês lembram? Você, o outro. Você saía lá, o primeiro a ser escolhido. Você, não, eu quero você. Não, eu quero você. Lembra disso? O coração da gente ficava cheio de, né? E os últimos lá atrás ficavam brabo, que era ruim de bola demais, né? Mas é bom ser escolhido, ser selecionado dentre muitos, você é escolhido. E Pedro foi assim. Dentre os discípulos, depois de uma noite de oração, diz a Bíblia que o Senhor escolheu 12 para estarem com ele. Pedro, Tiago, João e todos os outros. Foi escolhido e ele era parte desse colegiado apostólico. Depois, sem dúvida nenhuma, de uma constatação audiovisual de que Jesus era o Messias. Pedro, dentre os 12, fazia parte de um grupinho de 3 mais achegado. Ele foi e viu Jesus transfigurado no monte. Foi um dos que deu aquela ideia estupenda, né? Vamos fazer 3 tendas. Pedro era triste. Ele era impulsivo, você sabe disso, né? Meio colérico, de temperamento colérico. E ele fazia parte desse grupinho dos mais íntimos de Jesus. Viu certamente milagres e mais milagres. Viu Jesus falando e fazendo, presenciou milagres e participava com eles e com ele. E uma coisa que só Pedro fez, você lembra?
Só ele fez isso. Às vezes a gente olha para Pedro afundando. Espera aí, mas você se lembra que antes de Pedro afundar, ele deu alguns bons passos em cima da água. Lembra disso? Ele vê Jesus andando, fica com medo e fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda, ou seja, fala, que se o Senhor falar, eu vou acreditar no que o Senhor disse e eu vou. E o mar não estava calmo. E Jesus deu a Pedro uma sensação que parque nenhum da Disney pode dar. Ele falou: vem, Pedro. E Pedro saiu do barco e andou por cima das águas, na direção do Senhor, enquanto confiando na voz do mestre, ele andou. Depois ele olhava para baixo e tudo aquilo que você já sabe. Jesus tem que pegá-lo pela mão e colocá-lo de volta lá, para cima no barco. E depois ele repreende a falta de fé. Mas Pedro teve fé, por um momento. Mas teve. Nenhum dos outros apóstolos andou por sobre as águas. E depois de ter tido contato com Jesus, ressurreto, por pelo menos 2 vezes, depois de todas essas experiências, caminhando com o Senhor Jesus, vendo milagres, andando sobre as águas, tendo sido escolhido, tudo isso aí que você está vendo, que força foi, qual foi o poder que entrou na alma desse homem, chamado Pedro, um apóstolo íntimo, 2 vezes íntimo de Jesus, que fez com que ele, de repente, fala: quer saber? Eu vou é pescar. Você sabe o que foi? Não sabe? Você sabe o que foi? O problema de Pedro foi a culpa. Tinha uma coisa, gente, que virou um fantasma para Pedro. A voz desse galo, na verdade, ecoava, crescia na cabeça de Pedro. Isso o perseguia. Berrava. O galo só cantou aquela vez lá, para todo mundo, mas para Pedro era uma canção de terrorista crescente e presente. Há coisa de mais ou menos uns 15 dias, eu tive um problema no ouvido. Sabe o que aconteceu com o meu ouvido? Ele fechou e começou a chiar. Já teve isso? O trem ruim. Ruim. Já teve isso? Então tá de bater a cabeça na parede, porque não sai. Eu tinha que distrair. Quando eu distraía, que eu saía de manhã para barulho, movimento e tal, aí eu conseguia de alguma forma minimizar o barulho e prestar atenção na vida, nas outras coisas. Mas eu chegava em casa à noite, tomava um banho, silêncio, chegava o raio do galo, aquele chiado aumentava e ficava batendo na minha cabeça. Eu tive que ir ao médico por pelo menos 2 vezes por causa disso, para ele me dar comprimido, mas não sei o que, para poder baixar o chiado. Faz alguns dias só que terminou, mas aquilo não largava. O galo era um canto de terrorista na alma do Pedro, e era tão forte, porque lembrava o que ele tinha feito, que fez com que depois de toda essa experiência que ele teve, fosse colocada para trás e ele fosse lá no closet procurar a vara de pescar e o anzolzinho para voltar para o mar e voltar para a sua vidinha que ele tinha antes. Culpa é coisa poderosa, é coisa forte. Não é não? Você sabe do que eu estou falando.
A lembrança dos maus feitos, a lembrança dos erros, dos pecados, daquilo que você faz e fica grudado em você em forma de culpa, mesmo que você não faça mais, mas fica lá instalado, cantando, gritando no seu ouvido. Uma culpa dessas, irmãos, leva normalmente as pessoas a duas atitudes. Não, leva a pelo menos uma dentre duas atitudes. Uma dessas duas, normalmente, é a nossa resposta ao nosso jeito de lidar com a culpa. Primeiro, a primeira coisa que às vezes as pessoas fazem por causa da culpa é o que eu chamo aqui de auto-exclusão. Você mesmo fala, é o seguinte: estou me retirando do grupo, eu estou me afastando da igreja, estou deixando o cargo. Eu acho que para mim não vai dar mais. Por quê? Por causa do que eu fiz. A primeira reação de quem é consciente do que fez é de auto-exclusão, é de se afastar, é de dar um passo para trás, porque ele se vê agora desabilitado, descapacitado de continuar o seu percurso, a sua jornada de vida. Autoexclusão. E a outra? A outra é uma coisa interessante. Isso acontece muito dentro das igrejas. É o que eu chamo de uma devoção nervosa. Essa devoção nervosa. O sujeito precisa compensar. Aí ele precisa compensar. Enfiei o pé na jaca lá, agora eu preciso ser 3 vezes melhor do que eu era antes. Precisa compensar. Fazer mais ainda para compensar o mal com o bem. Essa mentalidade é pagã, mas ela habita a alma de muitos crentes, inclusive frequentadores de igreja. Precisa compensar. Aí ele vira um devoto até chato. Juiz, pegador de pé, quer dar o exemplo, quer ser notado, quer estar na frente. Ele precisa aparecer até mesmo para os outros falarem: irmão consagrado, que maravilha, precisa ser presbítero, vai ser pastor, consagração, porque ele precisa compensar, ele precisa fazer por onde. Não é assim? A gente ouve dizer, Deus é bom, mas você precisa fazer a sua parte. Eu nunca vi isso na Bíblia, mas a gente fala, precisa fazer a sua parte, né? O que Pedro fez? O que é engraçado é que Pedro é tão intenso que ele tentou as duas coisas. Pedro tenta as duas, lá em João 21. O que ele fala? Quando ele, no verso 3, que a gente disse, o que ele diz? Eu vou pescar. O que é isso? Eu vou me retirar do grupo. Jesus tinha dado, é claro que eu não vou poder ler aqui para vocês agora, algumas ordens para os discípulos, várias orientações de ficar em Jerusalém, ficarem juntos, não é? Para eles foram comissionados a pregar o evangelho até em Jerusalém, Samaria, na Judéia até os confins da terra. Eles foram comissionados a curar os enfermos, não é? A ensinar. Várias e várias e várias instruções Jesus deu para todos os apóstolos. É claro, Pedro era considerado até mesmo uma espécie de líder ou sublíder daquele grupo, por causa da quantidade de iniciativas que ele tomou, e ele fala: agora eu vou pescar. E o cara era tão influente que os outros falaram: também vamos com você. Olha o perigo da sua influência. Vou pescar. Também vou. Ele se exclui e ainda arrasta os outros. Não teve nem a hombridade de falar: vocês ficam, vocês não negaram Jesus, eu vou, vocês, por favor, tomam vergonha e vocês continuam. Vou pescar.
também vamos pescar. Aqui ele se exclui. E a segunda? O que nós temos? Autoexclusão, né? O negócio enroscou aqui, peraí. Autoexclusão. Aqui ele se autoexclui. E a segunda? Vamos dar uma olhadinha na segunda. A segunda está no verso 5. Eu quero tentar construir a cena para vocês entenderem o que acontece. No verso de número 5, diz aí que o discípulo a quem Jesus amava, até então eles estavam no barco, vocês lembram disso? No barco, o discípulo a quem Jesus amava, diz para Pedro: ei, olha lá, é o Senhor. Estavam distantes, 90 metros da praia, longe da praia, certamente viram um homem de uma silhueta pequena, e vocês se lembram do texto que a gente leu, não é? Eles tinham voltado aquela noite sem pegar nada, viram Jesus, viram um homem lá na praia, e esse homem, que até então eles não tinham reconhecido pela distância, fala assim: ei, vocês têm alguma coisa que comer aí? O homem pede. Eles falam: nada. Aí, aquele homem lança a rede do outro lado. E vocês vão conseguir. Eles fazem isso, pegam. Aí João, que é o discípulo a quem Jesus amava, diz para Pedro: Pedro, se liga, meu. Você não lembra? Já aconteceu isso antes. É o Senhor. É o Senhor. Aí Pedro faz um negócio aqui doido, né? O que diz o nosso texto? É o Senhor, Pedro. Ouvindo-o dizer isto, ele vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se no mar. Ou na minha cabeça, o negócio tem que ser ao contrário. Você vai nadar, você tira a roupa. Vou nadar, eu tiro e pulo. Não, o Pedrão, ele veste a capa e te buf na água. Cara doido, e sai nadando com capa enroscando no braço, na perna. A capa normalmente chegava chegava para baixo do joelho. E sai nadando com capa e tudo, vergonha, sai nadando com mar, com capa, vai nadando. Ele vai nadando, e quando ele está, a impressão que tem é que Jesus fica assim olhando Pedro. E os discípulos no barco assim, sei lá, é Pedro, né? Pedro, esperar qualquer coisa de Pedro. É o Pedrão. Aí ele sai nadando, ele volta chega perto, e aí Jesus, você lembra que Jesus fala? Traz alguns peixes. Nisso o barco está vindo, na velocidade normal, está pesado. Pedro está na frente, o barco continua indo na direção da praia. E Jesus fala para todos eles: tragam alguns peixes. Está conseguindo entender? Tragam alguns peixes. Eles vêem lá uma brasinha, vê uma fogueirinha, um churrasquinho de manhã, um breakfast na praia de manhã, não é? Tragam. Quando Pedro está chegando lá, o barco está vindo, o barco chega perto da praia. Quando Jesus pede para todos eles, tragam-me alguns peixes, o nosso Pedro faz o quê? Ele volta nadando ao contrário. E ele entra no barco, e ele, verso 8, Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tanto peixe, a rede não rasgou. Jesus pede para todos eles: tragam alguns peixes. Gente, eram grandes os peixes. Quantos peixes tinha que
Se eles fossem simplesmente prestar atenção no que Jesus está dizendo e obedecer Jesus para enjoy the fellowship, quantos peixes? Para 11? Vamos ver, era tudo homem, né? Já comeram aquele Hungry Man Breakfast, 4 ovos, 12 bacon. Vamos colocar que cada homem aguentava comer meio peixe, daquele grande. Segundo ele falou, o peixe era enorme. Então, se eles levassem lá, sei lá, 6 peixes, ia sobrar peixe. O Pedrão arrasta aquela rede com 153, sozinho, puxando a rede, que por causa de devoção. Compensar. Pisou na bola feia lá, agora tem que fazer aqui, eu tenho que me matar para poder obedecer ao Senhor. E arrasta a impressão que eu tenho, que foi engraçado isso aí. Jesus deve ter... Nossa, o cara está mal mesmo. Preciso cuidar dele. E Jesus não fala nada. A única coisa que Jesus fala depois que viu aquela cena do Santo Pedro, ele fala assim, Jesus disse, ok, vamos comer. Gente, quando a primeira vez que eu lembro que eu mergulhei nesse texto e vi Jesus lá atrás, pedindo para os discípulos, tem uma versão, acho que é a versão revista e atualizada, eu não lembro se a revista é atualizada ou revista e corrigida, alguns de vocês aí pode até ter, ele chama os discípulos de filhinhos. Uma versão aí tem isso? Filhinhos, vocês têm algo para comer aí? Meu coração desmanchou. Quando naquele ponto, dele ter sido abandonado por todos os discípulos, traído por Pedro, morreu, foi negado, depois que ele é ressurreto, ele aparece na praia e chama os 11 de filhinhos. Você tem? Filhinhos. Tem alguma coisa, acho que é a versão corrigida, tá? Filhinhos, tem alguma coisa para comer? E a única coisa que ele fala é, venham comer. Aqui está o que a gente vê em Pedro, uma tremenda, de uma devoção nervosa. Gente, acho que se eu parasse aqui, a gente já podia pegar grandes lições para a nossa vida. Sobre culpa. Todos nós sabemos que ela é grande, que ela pode ser um galo Pavarotti cantando na sua orelha e berrando na sua alma pelas coisas que você fez ou que não devia ter feito, ou as coisas que você devia ter feito e não fez. E a culpa é algo que esmaga a gente por dentro e tem um poder de fazer com que você ou se afaste, ou tente ser um super-herói da fé ou da igreja, porque isso não tem nada a ver com fé, tem a ver com molas de culpa que leva você a tentar fazer e acontecer e a mostrar que na verdade você é uma pessoa boa e que aquilo ali foi... Não tem nada a ver com a fé que Deus quer, ou que Deus deu para a gente exercer na paz do nosso coração. Não tem nada a ver com isso. Quem sabe essa é a sua história do dia de hoje. Quem sabe culpa tem sido algo que impede você de continuar a sua caminhada. E você precisa resolver isso diante de Deus e com Ele, na perspectiva correta. Mais para frente, no verso 15, 16 e 17, o Senhor restaura Pedro. Ele não toca nesse assunto. Ele não fala, Pedro, quer dizer então que naquela vez lá você disse que você nunca me abandonaria.
E Pedro encheu o peito e falou: ainda que todos estes te abandonem, eu jamais morreria com o Senhor. Foi a palavra de Pedro. Mas você e eu sabemos, eu não vou ler, basta mencionar que o Senhor restaurou Pedro pelo elemento da essência de Deus, que é o amor. O diálogo entre Jesus e Pedro mostra, quando Jesus se aproxima e começa a dialogar com Pedro e fala: Pedro, você me ama, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama, por 3 vezes. Tem muita coisa aí, eu não tenho tempo para destrinchar, tá bom, gente? A única coisa que eu queria dizer a você é que nesse diálogo que Jesus teve com Pedro, óbvio, claro, que Jesus sabia muito bem da sinceridade do amor daquele homem, mesmo que tenha pecado como pecou e feito o que fez. Mas Jesus sabia do amor dele. Quem não sabia e precisava saber era o próprio Pedro. Pedro é que tinha que entender que o Senhor estava querendo a relação baseado no alicerce correto. Ele é restaurado por causa do amor. Apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Tem elementos aí até psicológicos de restauração da alma, que eu também não tenho tempo para trabalhar com vocês. Para finalizar, alguns pontos só para a gente fazer Papai do Céu ir embora. Primeiro, para você lembrar, irmãos, o Senhor Jesus te restaura quando você cai. É bem simples. O Senhor Jesus te restaura quando você cai. É o Senhor que perdoa, que restaura, que redime. Quando você cai, Ele tem alegria até em fazer isso. Prazer em fazer isso. Ele não tem prazer em punir, mas Ele tem prazer em restaurar. Ele não tem prazer nenhum e nem terá em deixar que muitos caminhem por vontade própria para o inferno. Ele tem pesar no coração. O prazer dele está no arrependimento da gente, na restauração da gente. O prazer dele está nas lágrimas daqueles que vêm aos seus pés e o abraçam como Pai. E que o vê e consegue enxergá-lo como Deus de amor e de paz, e de perdão, e de cuidados, e de proteção, e de providência. Esse é o prazer do seu Deus e do meu Deus. Tá bom? Ele tem prazer e Ele restaura quando a gente cai. Eu acho que isso precisa entrar na gente para pacificar o coração da gente. Segunda coisa importante, como uma dica, irmão, não se exclua. Não vá pescar. Não se auto-exclua. Um pastor amigo meu, uma vez pregando, deu um exemplo muito legal de filho. Eram 2 irmãos, travessos como sempre, né, aprontando lá. E um dia o pai chegou em casa e os meninos tinham aprontado. O que o pai fez? O pai pegou a cinta para disciplinar os meninos. Um correu. O outro grudou na perna do pai. Quem é que sofre mais? Gente, é muito mais fácil acertar uma cintada em quem correu do que você tentar bater em quem está grudado na sua perna. É mais difícil. Como é que você acerta? Nunca se exclua. Se você tiver que ser disciplinado, seja disciplinado na casa do papai, porque ali tem amor. Se você precisa passar por qualquer coisa que seja, você será disciplinado com amor, com ternura pelo papai. Sai não. Sair é se expor à cintada. E olhe lá se às vezes não é do lado da fivela.
dói mais. Bom? Terceiro, Deus te quer sempre pelo teu amor, não é pela tua performance. Sua performance não tem importância se ela não for baseada em amor. Você quer compensar alguma coisa pelo que você fez? Você vai morrer de ansiedade. Porque não tem nada que você possa fazer para se auto-perdoar. Isso é flagelo. Flagelo. Tentar fazer o que Pedro fez. É a mesma coisa de você subir de joelho a escada da Nossa Senhora não sei do que. Isso é flagelo. Isso é negar o que Jesus fez por você e não ter a humildade de receber o perdão. Então, Deus quer você pelo teu amor. É isso que ele fez Pedro entender. Quer dizer, agora você está aí cansado, feito um doido. Não precisava. Era só você ter falado, gente, pega mais 3 aí, eu pego um, a gente leva 5 peixes para o senhor. Agora eu estou aqui, todo molhado, com essa capa salgada, grudenta, cansado e fedendo sal, sem necessidade, e fedendo peixe ainda. E o que Jesus fez? Pedro, é o teu amor que me interessa. Não é essa doideira sua aí. Preciso disso. Eu queria que vocês, 11, me trouxessem 3, 4, 5 peixes. Não pedi nada disso para você. Você está fazendo isso aí por pretensão, por orgulho, por tentar compensar, para fazer alguma coisa por você mesmo, que você nem pode. Quase que você rasga a rede, ainda estraga e deixa os peixes vazar, porque você quase não aguenta. Estava rompendo a rede, podia perder 140 dos 153 peixes. Olha o risco. Deus te quer pelo teu amor, não é pela tua performance. Amém? E a última coisa que eu queria que você levasse para casa hoje, eu acho que eu cumpri a minha meta. A voz do Senhor a Pedro dizendo, pastoreie e cuide das minhas ovelhas, sobrepôs o canto do galo. Isso não é legal? A voz que Jesus ia falando para ele, ok Pedro, ministério, pastoreia as minhas ovelhas, cuida delas. Aquilo minimizou a voz do galo e maximizou a voz do todo-poderoso pastor, perdoador e restaurador da nossa alma. Essa é a voz que precisa ressoar, a voz da graça nos nossos ouvidos. A voz de Deus, que fez com que ele andasse sobre as águas, que fez com que ele fosse sarado da culpa, que fez com que ele fosse restaurado ao ministério, que fez com que agora ele pudesse andar em paz consigo mesmo e fazer o que fez. Por quê? Porque o Senhor o restaurou. Esse é o nosso Deus. Se tem um galo cantando aí, ouça o Senhor dizer para você, filho, você está perdoado. Continua, estou contigo, vamos junto, eu estou com você. Você não pode, mas eu posso e quero abençoar a sua vida. Guarda no teu coração, o Senhor Jesus te restaura. Não se auto-exclua. Deus te quer pelo seu amor. E a voz que Ele fala na tua direção é a voz que sobrepõe toda e qualquer culpa e medo. É a voz poderosa. A voz do Senhor. Eu lembro da última vez que eu estive aqui, que a gente leu esse salmo. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor restaura. A voz do Senhor é a palavra de Deus que cria, que restaura, que restabelece, que dá cinzas, que da morte faz um ser vivo. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus derrame sobre o seu coração graça e a voz do Senhor te guie. Amém? Vamos ficar de pé.